Paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Passando aqui para deixar uma palavra para nossa terça-feira, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o versículo 7 diz assim, que se a gente andar na luz, como ele está na luz, acredito que se refere a Deus, porque no título tem Deus, acredito que se refere a Deus. Então, se a gente andar na luz, como Deus anda na luz, como se andarmos na luz como ele está, como ele na luz está, a gente vai ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, se a gente andar na luz como Deus está, a gente vai ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E olha o que o versículo 8 diz: se dissermos que nós não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, irmãos, a Bíblia diz que se a gente disser que a gente não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Dizendo assim, eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesma. A Bíblia diz, né, a nós mesmos, e não a verdade em nós. Então, o que quer dizer? Que se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente está enganando a gente mesmo, e não há verdade em nós. Ou seja, a gente mente, a gente é mentiroso. A Bíblia está dizendo, irmãos, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, se a gente confessar nossos pecados, acredito a Cristo, né? Porque no título tem a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Então, acredito que a gente confessa nossos pecados, irmãos, a Cristo, né? Jesus, ele, irmãos, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, irmãos, como o vídeo de pregação que eu postei semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, que Jesus, irmãos, se a gente se arrepender, ele de verdade, ele nos perdoa. Né? Se a gente se arrepender, ele nos perdoa. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel. Deus, irmãos, Jesus, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque diz, irmãos, porque o versículo diz que ele é justo. Então, e depois diz que ele nos purifica de toda injustiça. Porque Deus, irmãos, Jesus, ele é justo. Então, se a gente confessar os pecados, ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Amém? Fica essa palavra para o teu coração e que Deus te abençoe.